Falar de Ucrânia também, porque teve reação à fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem a gente falava aqui com Lorival Santana sobre um posicionamento do Lula, com um pedido ou um indicativo de que a guerra poderia ser facilitada, né, o fim da guerra, por um esforço da Ucrânia em ceder a região da Crimeia à Rússia. Mas aí a Ucrânia agradeceu, né, essa boa vontade do governo brasileiro de buscar uma alternativa para acabar com a guerra, mas diz que não vai ceder um centímetro sequer de terra para a Rússia. Uma postagem nas redes sociais do porta-voz da diplomacia ucraniana ainda afirmou que Kiev não vai abrir mão de jeito nenhum da Crimeia. A declaração ocorre, como eu falava, depois que o presidente Lula sugeriu que a Ucrânia cedesse essa península para acabar com o conflito. A fala de Lula ocorreu ontem no evento com jornalistas na manhã da quinta-feira. Vamos conferir novamente? Vamos lá conversar com o Putin, vamos conversar com o Zelensky. Vamos conversar com o Biden, vamos tentar ver se encontramos um grupo de pessoas, sabe, que não se conformem com a guerra. Não é necessário ter guerra. O que o Putin quer? O Putin não pode ficar com o terreno, sabe, da Ucrânia. Não vamos, talvez nem se discuta a Crimeia. Talvez nem se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo vai ter que repensar. O Zelensky não pode também querer tudo o que ele pensa que vai querer, sabe? A OTAN não vai poder se instalar na fronteira. Então, tudo isso é assunto que a gente tem que colocar na mesa. E uma coisa de sucesso em negociação, você tem que perguntar para o negociador, você vai negociar para construir ou você vai negociar para destruir? Porque se o cara for negociar com a visão de não querer fazer acordo, não vá. Não compensa negociar. Mais uma vez eu vou conversar com o Lorival Santana sobre esse assunto, Lorival, porque ontem a gente já falou bastante sobre isso, né? Essa ambiguidade de colocações do presidente Lula, no momento em que o Brasil tenta se catapultar para esse lugar de protagonismo para a resolução do conflito, né? Esse tipo de declaração em nada ajuda na busca de uma solução, certo? Certo. Bem, a Crimeia, ela é historicamente parte da Ucrânia. Foi quando foi criada a União Soviética que na divisão ali das repúblicas, a Crimeia foi incluída na República Russa. Mas em 1956, o então presidente soviético Leonid Khrushchev, que era ucraniano, ele devolveu a Crimeia para a Ucrânia, porque ele entendia a história da Crimeia. A Crimeia, ela foi, digamos, ocupada, os habitantes, há muitos anos, séculos dela, são os tártaros, que são muçulmanos e que foram retirados, deslocados à força por sucessivos impérios russos e pelo próprio Stalin também, enviados para áreas recônditas da Rússia e da Ásia Central. Mas eles sempre estiveram unidos com os ucranianos, inclusive contra as investidas dos impérios russos ali, que sempre resistiram juntos à colonização russa. E economicamente a Península da Crimeia sempre prosperou quando esteve unida à Ucrânia, porque a Crimeia depende da água da Ucrânia e tem uma complementaridade forte com o mercado ucraniano. Na época em que o Khrushchev devolveu a Crimeia para a Ucrânia, ela estava super empobrecida e voltou a prosperar. O que aconteceu ontem foi que um assessor do presidente Zelensky disse ao Financial Times que se e quando os ucranianos, as forças ucranianas chegarem até a fronteira da Crimeia, eles podem negociar com a Rússia. O que ele queria dizer é que não haveria necessariamente uma guerra pela Crimeia, mas que a Ucrânia estaria numa posição de força militar a ponto de convencer a Rússia a entregar a Crimeia. Foi uma afirmação ambígua que gerou muitas especulações, mas aparentemente também o objetivo era levar os europeus, sobretudo, e também os americanos, a concluir que deveriam intensificar a ajuda à Ucrânia, porque existe uma luz no fim do túnel desse conflito,
porque sabe-se que uma disputa militar pela Crimeia será muito sangrenta. O Putin não vai querer entregar a Crimeia que ele anexou em 2014. Mas mais tarde, o chefe de gabinete do Zelensky esclareceu a posição do governo ucraniano, dizendo que não vai de jeito nenhum abrir mão da Crimeia. Esse é o contexto. O debate existe. De fato, por causa da dificuldade militar de retomar a Crimeia e o desejo do Ocidente de que esse conflito chegue a um fim, de fato isso. Mas qual é a diferença? Ninguém fala isso em público. Nenhum chefe de Estado ou de governo do Ocidente discute a soberania da Ucrânia sobre a Crimeia, porque cabe à Ucrânia decidir como ela quer negociar isso e não outros governos, Tainá. Obrigada por trazer esse contexto para a gente, Lorival Santana. Até já já.